E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Morihito, onde suas habilidades eram muito superiores a de um humano comum, onde ele tem poderes de um Oni. Ele não usa sua força contra as outras pessoas, isso porque em seu passado, quando ele bateu em uma pessoa, acabou machucando muito sua amiga de infância conhecida como Nico, uma bruxa que tinha partido para treinar, estava voltando, e seu pai fala que as bruxas normalmente arrumam familiares depois do seu treinamento, porém ela quer que Morihito se torne seu familiar. Normalmente os familiares são animais, e após absorverem magia mudam sua forma para humanoide e suas linhagens deram origens aos Onis. Por causa disso seu pai fala que ele não pode negar uma ordem de uma bruxa, pois ele acabará sendo amaldiçoado voltando à forma ancestrais de animais, e para piorar, como mãe dela teve que ficar na Terra Sagrada e ele terá que viajar, Morihito e Nico vão ter que morar juntos sozinhos, sem outras escolhas. Ele não tem como recusar. Pouco tempo depois eles acabam se encontrando novamente, e após conversarem ela decide mostrar uma de suas magias para ele, porém ela acaba errando e seu corpo acaba se transformando em um papel que sai voando com vento, e ela acaba entrando em um buraco. Com isso ela não tem como fazer a magia de reversão ou será esmagada. Mesmo não querendo usar mais seus poderes para proteger Nico, ele decide que não vai mais se segurar, e é quando ele mostra sua força esmagadora, destruindo uma parede com apenas um soco. Com isso ele consegue salvar Nico, pois essa é sua nova missão, onde seu pai falou que no próximo ano um desastre vai acontecer com Nico. Isso foi profetizado por a mãe dela, que é capaz de adivinhar o futuro com sua magia. Eles não sabem o que realmente vai acontecer, mas é certo que um perigo está prestes a cair sobre ela, e ela também adivinhou possíveis maneiras de evitar esse desastre, onde seu guardião tem que ficar próximo dela. Após Morihito saber disso tudo, ele está decidido que vai se tornar seu guardião para proteger ela, e ele vai usar seu imenso poder de Oni contra qualquer um que tentar machucá-la. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, um espadachim que viveu sua vida pela espada. Após vários dias de batalhas, ele decidiu escolher sua morte por vontade própria, mas para sua surpresa, ele renasceu como um príncipe conhecido como Fei. Diferente da sua vida passada, ele decidiu viver sua vida longe da espada. Ele queria viver uma vida bastante tranquila, mas essa vida que ele tanto deseja não será tão fácil, e as coisas começam a mudar quando seu pai dá uma função para ele, onde um dos países aliados estava recebendo vários ataques por causa dos seus ricos depósitos de minerais, e eles já invadiram a capital, e como acordo eles têm que mandar ajuda. Com isso ele decidiu mandar Fei. Os inimigos possuem poderes especiais, sendo bastante fortes, onde existem rumores que eles destruíram nações. Como ele não precisa lutar, ele decide ir apenas para observar. Como ele nunca segurou uma espada nessa sua nova vida, ele é considerado como um príncipe lixo, mas é isso que ele quer, uma vida calma e normal. Mesmo ele falando isso, seu irmão mais velho acredita que ele é muito forte. Na sua outra vida, como ele viveu em um mundo que a morte estava por todos os lados, para se proteger, ele empunhou uma espada, e ao lado dos seus companheiros, eles lutaram para sobreviver, mas no final um por um morreu, e após ficar sozinho, ele não tinha mais objetivos, e por causa das suas habilidades, ele ficou conhecido como o Imperador da Espada, dizimando milhões de inimigos, mas ele não suportou a solidão. Com isso ele decidiu chegar ao seu fim. Após chegar ao campo de batalha, ele presencia uma cena de desespero, quando o herói inimigo, que possui poder que rivaliza com dezenas de milhares de soldados, dizima o campo de batalha. Após isso ele decide retornar ao reino, porém após alguns eventos a morte de um certo cavaleiro abalou seu coração. Com isso ele decidiu empunhar sua espada mais uma vez, e agora Fei, que era considerado o Imperador da Espada, vai trilhar um novo caminho, agora como um príncipe em busca de proteger seu reino. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Shoji, um funcionário assalariado que queria muito abrir sua própria loja, e após ser explorado fazendo várias horas extras, ele finalmente conseguiu economizar dinheiro suficiente, mas para sua surpresa, após desmaiar por exaustão, e quando ele acorda, ele foi para em outro local. Inicialmente ele acredita que tudo é apenas um sonho. O rei fala que ele está em outro mundo onde por centenas de anos eles vêm lutando contra demônios malignos, e após seus países
países ficarem em menores números. Ele decidiu invocar um herói, e logo eles decidem ver as estatísticas de Shojin. Porém a habilidade principal dele é a de cultivo, onde tudo que ele plantar vai crescer extremamente rápido, e o restante das suas estatísticas são bastante fracas. Como sua habilidade era de produção, o rei decide dar uma casa para ele em um campo, para ele criar comida para seu reino. Mesmo tendo passado uma semana, ele não acordou desse sonho. Com isso ele começou a acreditar que essa é sua nova realidade. Com sua habilidade, ele consegue criar vários alimentos rapidamente. Porém logo ele descobre que não existe um meio dele voltar para seu mundo de origem. Com muita raiva ele começa a beber muito, e ele tem a ideia de plantar uma garrafa de bebida para usar sua habilidade para conseguir mais bebidas. E para sua surpresa, após a acorda, ele se depara com uma enorme árvore com várias garrafas de bebidas. Com isso ele decide comprar outros itens que muitas pessoas procuram para ele plantar, e com isso ele descobre que sua habilidade não está limitado apenas à comida, onde tudo que ele planta ele consegue colher até mesmo dinheiro, e com isso ele percebe se usar esse seu novo poder ele é capaz de construir seu próprio negócio, que sempre foi seu sonho. E agora Shoji, neste mundo de fantasia, com sua habilidade de plantar e colher tudo que ele quiser, está decidido que não vai ser explorado por mais ninguém e vai construir o maior negócio deste mundo. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Shiki, um jovem que era apaixonado por armas. Com isso seu quarto era cheio de armas, parecendo uma loja. Ele mora junto com seu pai, chamado de Tsuyoshi, que tem uma loja de bebidas. Porém eles não tinham nenhuma relação de sangue. Um dia após Shiki ser expulso da escola, enquanto estava em casa, eles acabam sendo atacados por uma misteriosa pessoa. Após isso rapidamente seu pai chega para levá-lo, mesmo acertando o carro. Nesse cara ele não morreu. Após eles fugirem, seu pai explica que na verdade Shiki tem sangue de Oni em suas veias, e o cara que atacou eles possui sangue de Momotaro, que caça Onis. Ele faz parte da organização de Momotaro, que são especializados em caçar Onis. Pouco tempo depois Shiki acaba sendo capturado, e sem muitas escolhas o pai dele acaba lutando contra o cara, onde ele revela ser um ex-membro da organização Momotaro. Após uma batalha intensa o pai de Shiki acaba sendo bastante ferido. Após Shiki presenciar tudo, ele entra em um estado de fúria, despertando seu poder, onde os Onis lutam controlando seu próprio sangue. Porém no processo ele perde a consciência. Após Shiki derrotar o cara facilmente, ele consegue voltar o seu corpo ao normal. Porém o cara ainda estava consciente, e quando Shiki estava prestes a ser morto, seu pai acaba entrando na frente e é mortalmente ferido. Antes de morrer ele fala para Shiki ficar mais forte, pois eles vão caçá-lo por todos os lados. Pois ele possui sangue de Oni, ele também deve ficar mais forte para ser capaz de lutar contra seu sangue de Oni também não deixa-lo consumi-lo. Pouco tempo depois ele acaba entrando na organização Onikan, que possui membros Onis, que lutam juntos contra Momotaro para sobreviver. E agora Shiki vai trilhar um novo caminho no qual ele nunca tinha imaginado, onde ele vai ter que aprender a controlar seu poder para ser capaz de lutar contra essa outra organização, que possui inimigos muito poderosos. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Minasuke, que é apenas um trabalhador comum que a maioria das vezes era forçado por seu chefe a trabalhar até tarde, e sua única forma de diversão era os seus jogos online. Um dia, enquanto estava voltando do emprego, uma misteriosa fenda aparece embaixo dele. Logo após isso ele é mandado para outro local, e lá ele se encontra com uma garota, e ela fala que ela é tipo uma divindade para os humanos, e sua aparência depende da pessoa que está vendo. E ela também fala que ele acabou caindo em uma fenda dimensional por engano e morreu, e como ela é uma deusa, ela vai dar uma chance dele ser reencarnado em outro mundo. Como um novo mundo que ele vai renascer existe criaturas perigosas, ela dá para ele um presente para compensar, onde ele ganha 4 novas habilidades, que ajudará a desenvolver seu potencial, onde se ele usar essas habilidades corretamente, poderá ter um grande poder. Porém se não usar corretamente, outra coisa pode acontecer. Como seu corpo foi perdido na sua morte, e ele acaba renascendo em outro diferente, e quando ele acorda, ele percebe que está dentro de uma caverna, e logo ele descobre que renasceu em um corpo de uma pessoa que tinha acabado de ser morta. Pouco tempo depois ele consegue abrir sua tela de status, e ele descobre que as 4 habilidades que ele ganhou é bem parecido com a de um jogo que ele estava jogando antes. Como a deusa falou para usar seus poderes corretamente, e ele analisa bem quais habilidades pegar primeiro, mas o que ele não sabe é que esse mundo que ele foi enviado, várias pessoas que a deusa mandou, nenhum sobreviveu, onde é um mundo onde apenas os fortes conseguem sobreviver. Com isso ficou conhecido como Inferno, e agora Minasuke, que foi reencarnado em um corpo bastante fraco, vai ter que iniciar uma nova jornada nesse mundo cruel, e com isso ele vai ter que usar todo o seu conhecimento e suas novas habilidades para chegar ao topo nesse novo mundo.